Boa tarde, Boa tudo tarde, bom? William. Tudo bem? Boa tarde, William. Tudo bem. Bom, antes de qualquer coisa, eu já agradeço muito você por topar participar desse projeto nosso. Eu queria fazer uma perguntinha antes da gente começar. Você já sofreu alguma consultoria? Você sabe o que é uma consultoria? Ou qual vai ser o nosso papel nessa história? Paula, consultoria a gente nunca sofreu. A Tá, gente tem, por exemplo, são times de marketing, times financeiros, mas consultoria não. tá. Deixa eu só te explicar para a gente alinhar expectativa e realidade, porque eu não parto nunca do pressuposto que vocês, empresários, saibam qual é o nosso papel. Então, às vezes, a gente chega para fazer uma coisa e a expectativa de vocês é outra, né? Então, eu gosto de alinhar expectativa e realidade. Esse nosso primeiro bate-papo, que eu vou tentar ser o mais rápida possível dentro do tempo que a gente tem, que eu sei que você tem uma reunião 3h30, mas a gente vai Fica fazer tranquilo, pode falar, pode falar, Paula, pode falar, desculpa. e a gente vai fazer uma conversa dentro de uma linha de raciocínio, mas o nosso papel aqui é diagnosticar, tentar identificar, entender um pouco a sua empresa e diagnosticar pontos de melhoria que, na sua visão, podem te ajudar a tornar o negócio melhor. Aí a gente pega essa informação, a gente estuda, por isso que tem todo o acompanhamento de professores, a gente faz um estudo teórico, um estudo prático, e traz algumas possíveis soluções, mas essas soluções são propostas, elas não são implantações, a gente não vai colocar a mão na massa na sua empresa, tá? Perfeito. E nem estamos aqui para solucionar todos os seus problemas. A gente trabalha com Jack o Estripador, por partes. É claro que o nosso objetivo é trazer uma proposta que seja a cara da sua empresa, por isso que nosso bate-papo inicial é para tentar entender vocês, porque não é uma solução de caixinha, é uma solução proposta dentro da sua realidade, tá? Então, muito obrigado pela sua presença, e eu acho que a gente pode começar. Essa primeira entrevista, William, eu gosto de conduzir, porque aqui estamos com acadêmicos, neste caso específico, todos são de um semestre, mas normalmente eu tenho acadêmicos de primeiro, segundo, até o oitavo semestre dentro do mesmo projeto. E aí cada um deles tem uma visão e né, uma forma de entender o que está acontecendo. Esse projeto integrador é muito on demand, a gente estuda de acordo com o que a gente vê de necessidade para ficar bem especialista. Mas a primeira pergunta, que inclusive vem de um roteiro que eles mesmos criaram, tá? Então isso já é trabalho deles, eles querem que você conte rapidinho para a gente um pouco da história da relação da família com restaurantes e meio gastronômicos, porque eles foram pesquisar, naturalmente, vocês são donos também, né, de outros restaurantes. Então, conta um pouquinho para a gente essa história. Legal. Vamos lá. Meu pai veio para Campo Grande em 90, 92. O pai veio para trabalhar aqui no restaurante. Na época ele trabalhava na Casa Colonial. E com o tempo trabalhando, ele comprou o restaurante. Então, meu pai foi fundador, ele comprou a Casa Colonial lá em 92. Hoje, o nosso primeiro restaurante tem 30 anos, a Casa Colonial ali na Afonso Pena. E o grande diferencial da Casa Colonial na época, a gente trabalhava a gastronomia do Sul, que era o galeto primocanto, era a massa, era o sagu, era a polenta, que a minha família tinha como tradição no Rio Grande do Sul. Então, a gente começou um trabalho na época, eu ainda não era nascido, eu nasci em 97, mas um trabalho muito focado numa perspectiva muito de qualidade, pé no chão. Então, meu pai gostava muito de entregar qualidade, de procurar produtos diferentes, e assim foi procurando produtos diferentes, trouxe o vinho para o Mato Grosso do Sul na época, ninguém trabalhava com vinho, eu acho que o vinho ele trouxe lá perto de 2000, e ninguém trabalhava com vinhos finos aqui no estado. Então, primeiro a gente trouxe o vinho colonial, a gente trouxe algumas marcas que nunca tinham saído do sul, venderam primeiro para nós, na época via Piana, aí que era o vinho de mesa, o vinho colonial. Hoje são parceiros nossos há mais de 20 anos, fazem nosso espumante próprio, inclusive. E logo depois meu pai fechou parceria com a Decanter. É a Enoteca Decanter, que é a nossa... A gente distribui os vinhos da Decanter no Mato Grosso do Sul. E nós fomos os primeiros a trabalhar com vinhos finos no estado. Na época, a Decanter tinham 5 distribuidores, entre esses o meu pai. E assim foi, nascemos no mundo vinho, trabalhando vinhos, eventos de vinhos, o restaurante, com rodízio, o foco muito da Casa Colonial no rodízio da Gaúcho.
com toque sul-mato-grossense, que a gente fala, que é a costelinha suína na farinha de mandioca, que é coisa daqui, mas nada sem perder nossas origens. A gente teve muita dificuldade com o produto aqui no estado, então muitos dos produtos que a gente precisava de qualidade aqui a gente não tinha. A gente acabou investindo em caminhão, em transportador. Então hoje grande parte da nossa matéria-prima vem do Rio Grande do Sul, vem de fora do estado. Então galeto, a sálvia, queijo, a maioria das coisas vem de fora do Mato Grosso do Sul. E vem através do nosso transportador, os vinhos também, né? Não tem vinho aqui ainda. Vocês têm uma transportadora também? Temos uma transportadora própria. A partir de 2000, deixa eu lembrar quando a gente comprou a Vila Rayana. Então a Casa Colonial começou com meu pai e com minha tia como sócia financeira. A minha mãe sempre cuidou da loja de vinhos e a gente teve a equipe para dar todo o suporte. Então funda também a Adega Colonial, que é aquele espaço subterrâneo, a loja de vinhos, em 2006, né? Entre esse intervalo. É um dos primeiros bistrôs da cidade, então a gente trabalha ali com gastronomia internacional. E quando eu entro, com 15 anos, eu entro para trabalhar oficialmente. Quando eu completo os 18 anos, eu já fico mais na Enoteca, eu começo a me especializar na parte de vinhos. Então, eu sou sommelier, sou engenheiro agrônomo, então eu começo a trabalhar a parte de vinhos e trabalhar a adega junto ao pai. Então, a gente começa a comunicar vinhos, fazer conteúdo de vinhos. Em 2018, se eu não me engano, ou 2017, a gente compra a Vila Rayana, que é ali na Avenida Mato Grosso, que era onde era água na boca. Exatamente. Então, a gente monta ali a Vila Rayana. A Vila Rayana é uma estrutura diferente do que a gente fazia, que é pizza. Então, assim, por mais que seja gastronomia, era outro know-how. Então, a gente escolheu um chefe muito bom, a gente contratou ele, e esse chefe muito bom encontrou uma coisa que a gente tinha, que era qualidade e experiência. A gente gosta muito de trazer coisas novas, de experimentar. A gente começou a trabalhar com pizza fermentação longa, uma massa muito boa, trabalhando na qualidade das massas na Vila Ré na época. Hoje a gente tem uma pizza incrível e uma massa muito boa. Agora eu entendi por que tem pizza no terroir. Eu não sabia que a Vila Ré Exato, começa a construir as coisas do terroir. Então, em 2020, eu termino a faculdade e vou para Cargill, trabalhar numa multinacional. Nesse período, eu estava finalizando, eu fazia o MBA como ouvinte na Illinois, só que eu queria uma experiência de uma empresa um pouco maior que a nossa, eu fui para Cargill e me convenceram a voltar. Não quiseram me deixar na Cargill. E na minha volta, uma das condições era abrir um novo restaurante. Eu queria abrir alguma coisa a mais, uma coisa que eu ficasse mais à frente, porque já tem dois filhos, eu e meu irmão, a gente estava os dois na Vila Rayana e na Casa Colonial. Então eu volto e a gente começa a pensar num novo conceito de negócio. A princípio a gente montaria algo mais de comfort food, que é um estilo que a gente não domina tanto, que é um estilo nanicas, um estilo Pet Burger em São Paulo. Não era muito nosso estilo, mas a gente queria fazer uma pizzaria nesse estilo, que seria Bella Ragazza na época. Só que não combinou com a gente, não era muito nosso estilo. A gente gostava de coisa um pouco mais elegante. Então surge então o terroir brasileiro. Terroir brasileiro. Você já está respondendo as nossas próximas perguntas, que é exatamente qual foi a motivação de abrir um próximo negócio, para que você estivesse mais à frente, é isso? Isso, na verdade a gente gosta de crescer. E é uma coisa que a gente gosta de fazer de inovar, e a gente queria ter um conceito diferente até para futuramente franquear. A Casa Colonial ela tem uma estrutura muito boa, só que é uma estrutura muito para unidade própria, que vai ter esse modelo rodando como unidade própria. Então, para o ano que vem, deve ter uma Casa Colonial em outro lugar. Só que para a franquia era muito difícil, porque são muitos processos. Então, a gente quis pegar o melhor de cada casa e fazer um diferencial. Então, nessa realidade de 2020, que foi quando a gente inaugurou o Terroir 2021, foi ano passado, a gente estava trabalhando com vinho brasileiro. Então, eu, como sommelier, comecei a defender o vinho brasileiro. Faz 5 anos que eu defendo o vinho brasileiro, que eu começo a falar que ele vai se destacar. Na pandemia, mostraram que isso era verdade, que eu não estava mentindo, então, assim, o vinho brasileiro estourou. Só que a gente percebe que ainda tinha um preconceito muito grande. Então, a ideia do terroir brasileiro é que a gente tivesse um portfólio de vinhos nacionais muito maior do que de vinhos importados. Então, a gente tem um portfólio de vinho importado muito grande. A princípio, o terroir, o conceito... Conhecem a Italy em São Paulo? Explicar o conceito da Italy. A Italy é um mega mercado. Mercado até feio falar, porque não é bem um mercado.
mas que tem diversos produtos de empório e restaurantes lá. Então, você tem vários restaurantes acontecendo dentro da Italy. E o terroir era para ser uma mini Italy focado no Brasil. Então, assim, você tem a Italy que tem produtos brasileiros, mas tem sempre um destaque do italiano. Então, vai ter vinhos italianos, vai ter coisas italianas e coisas do resto do mundo. A gente queria que o terroir fosse isso, e a gente começou com ele menor, para a gente conseguir fazer um modelo, né? Quando a gente pensa no modelo novo, a gente não pode fazer algo enorme, se der errado, deu muita coisa errada. Então, o terroir foi menor. Então, a nossa ideia era trabalhar com o Brasil e com várias gastronomias dentro dele. Ok. Quando a gente começou... Quando você pensa, William, tipo assim, quem é o seu público-alvo? Conta um pouco desse possível cliente que vocês idealizam, que seja a pessoa que vai escolher, eu vou hoje no terroir, né? A gente tem um perfil muito... A gente tem, até fiz um arquétipo do terroir do nosso posicionamento de marketing, tem elegância e inovação. Acaba que o terroir, a gente busca muito mais um público que quer essa elegância. Então, é um público que geralmente é um pouco mais velho, é um público que geralmente quer lá tomar um vinho, ter uma experiência. A gente não tem aquele público muito... E a gente já tentou trazer, mas não é o nosso perfil, que é aquele público mais, sabe, da cervejada, da gurizada. A gente acaba que é um público que foca mais na experiência. Então, assim, tem pessoas mais novas que vão, mas é um público que vai com a esposa, com a namorada, vai com a noiva, vai com amigos, focando na experiência. Toma um vinho ou não toma uma cerveja, enfim. E são 3 gastronomias hoje. Então, a gente tem a parte de pizzas, que vocês veem no terroir. A pizza era somente à noite, a parte de carnes Angus e o restante da parte de massas, que é italiano. Então, hoje são massas, pizzas e o steak, que foi uma briga, na verdade. O steak era uma coisa que eu não queria para o terroir. Eu queria focar mais nas massas e nas pizzas, mas fui convencido que em Campo Grande ainda não tinha uma carne de qualidade. Tem o vermelho grill, que é bom, que é esqueci o nome dele agora. O Clovis. E a gente queria trazer uma carne diferente. Então hoje a gente fez uma parceria com o frigorífico. E por que, na verdade, por que a carne? Eu tô falando assim, tô pensando várias coisas, mas por que a carne? Então a gente parte ali do terroir, a gente queria um projeto de um conceito de mini Italy. Então tinha um empório. O empório a gente teria carnes para vender, queijos, vinhos, pães, toda a parte do empório a gente tem hoje no terroir. A gente tem a parte de restaurantes, daí a ideia era trabalhar com as carnes, porque como a gente já vendia as carnes, a gente tinha essa matéria-prima para desenvolver no salão, principalmente no almoço. Então, a nossa ideia era realmente trabalhar almoço e jantar. Então, no almoço a gente focaria nas carnes, e no jantar a gente teria as carnes também, mas um foco maior nas pizzas e nas massas. Por quê? A gente já tinha um delivery muito bom naquela região, nos outros restaurantes, então a gente acreditava muito nas massas e nas pizzas. Então a gente começou a construir, então, a parte das carnes, por causa que a gente vende carne lá, vinhos, etc. Então tinha no restaurante, e a parte de massas e pizzas, e o contemporâneo, que entra um bolinho de bacalhau, uma burrata, que não necessariamente se entra aqui nas massas ou na carne. O que acontece hoje com o terroir? O almoço a gente tirou, a gente só trabalha com eles aos finais de semana. Por quê? Por causa de dinâmica da região e dinâmica da população. Como é que você escolheu o ponto, por exemplo? Como é que foi o critério de escolha do ponto do terroir? Então, a gente geralmente tem restaurantes no centro, o terroir foi o primeiro que foi num bairro. E a Vitória Ziola era uma dessas ruas mais movimentadas para restaurante. Tinham vários restaurantes lá que tiveram sucesso por um tempo, Madame Japô. A gente tinha lá de concorrente a Pizza do Jorge, o Forno Pizzaria. Então já tinha restaurantes que estão com certo sucesso na cidade, até concorriam de alguma maneira. Por exemplo, a Pizza do Jorge, de alguma forma, até concorria com a Vila Raiana, com o público dali. Então o pessoal ia ali, a gente resolveu vir para cá por esse motivo. E a gente tinha uma perspectiva de crescimento muito do veraneio para o futuro. Então a gente tem ali o veraneio se desenvolvendo, aquela região para cima do Carandá está com um desenvolvimento muito bom. Então a gente pensou ali, só que hoje o que a gente descobriu, o almoço não funciona no dia de semana. Por quê? Essas pessoas trabalham fora do bairro, elas não estão trabalhando no bairro. Então elas têm 2 caminhos, ou ela come na rua, lá na Casa Colonial, em algum restaurante lá pelo centro comercial de Campo Grande,
ou elas vão para casa comer o que a secretária faz. Então a gente percebeu que o almoço no terroir, ou a gente trabalhava com delivery, ou a gente trabalhava com foco no público ali que trabalha ali no Chácara dos Poderes, no Então, Parque uma dos coisa mais Poderes. marmitex, uma coisa mais barata, né? E não era uma coisa muito nosso estilo. Então a gente preferiu tirar o almoço, abrir a loja a partir das 3 horas ali e focar mais no restaurante, no jantar. Porque alguém que mora em outros bairros consegue vir. Hoje, 60% do nosso público não é do Carandá, de presencial. Eles são de fora do Carandá. E no delivery, 70% da região. Então a gente Isso percebeu já isso. tinha sido percebido ou vocês descobriram com o negócio aberto já? A gente, na verdade, tinha uma expectativa. A gente não abriu no almoço, a gente teve que abrir por conta da pandemia, né? Que a gente teve que fechar à noite, a gente abre de dia. Então a gente ficou nessa. A gente Mas abriu o terroir vocês no meio da inauguraram no pandemia. meio da pandemia, né? No meio da pandemia. Então a gente começou a trabalhar à noite, mandaram a gente fechar à noite, a gente começou a abrir no almoço. Então, assim, a nossa expectativa nunca era abrir no almoço, mas como a gente teve que abrir pela pandemia, a gente já percebeu que não funcionava. Ah, entendi. Ou Então, foi algo que a gente já tirou. foi só uma E assim, readequação de estratégia, mas o foco sempre foi à noite. sempre foi à noite. Tá. Se bem que no Carandá funcionava almoço um tempo atrás. Então, por exemplo, eu tinha uma churrascaria do lado do terroir, que era Nativas Grill, que funcionava muito bem antigamente no almoço, mas depois da pandemia, com o pessoal do Parque dos Poderes indo para o home office, não funciona mais o almoço. Então teve essa dinâmica assim, de alteração. E daí a questão do marketing hoje. A gente sempre focou muito nos vinhos, e daí por questão de alavancagem de negócio, eu passei esse posicionamento na época para os meus sócios, que meu pai e minha tia, falei, tia, a gente vai focar primeiro no restaurante, que a pessoa chegando no restaurante, ela começa então a conhecer o empório, ela começa a conhecer os produtos para levar para casa, os pães, do que a gente ficar comunicando tudo no Instagram. Por quê? Por causa de uma coisa muito simples, e até foi uma coisa do MBA nosso, que era, por exemplo, sabe aquela história da coberta curta? Então, se a gente comunicasse tudo, o cliente nunca ia chegar. Então, assim, se eu comunico hoje vinhos, amanhã eu comunico pão, amanhã eu comunico restaurante, É eu vou confuso, né, diluindo. William? Eu diluo minha verba de marketing, não abranjo nada e sempre faltar um pedaço. Então, a nossa ideia hoje é trazer as pessoas para o restaurante, e daí a gente trabalha nos pratos do restaurante, e a pessoa que está no restaurante, a gente divulga ali os presentes ali que tem e os vinhos para ela levar para casa. E daí começou a rodar, que foi uma estratégia que a gente utilizou antigamente na Enoteca. Então, o que alavancou a nossa loja foi o restaurante. Então, a gente começou a trazer o restaurante de destaque. A pessoa vai conhecer o restaurante, ela vai para comer a comida. Então, as nossas estratégias hoje de aquisição de clientes são em cima da pessoa vir logo para o restaurante, antecipar essa vinda, para ela começar vindo no restaurante, o time explica, apresenta, conta a história do terroir, mostra os produtos que tem, e a pessoa acaba levando. Ela percebe que ela está sem azeite, ela leva um azeite, ela percebe que ela não tem um salame que ela gosta, ela leva um vinho para ela tomar no final de semana. Ela percebe a opção de presentes, que a gente tem ali a parte de kits de vinhos, e ela acaba levando mais natural. Então, hoje o terroir a gente foca no restaurante. Quais horários de funcionamento do terroir hoje? O terroir é das 15 às 22h30. O restaurante começa a partir das 18. E a loja... o movimento em si começa a partir das 18 horas. E daí só não... De segunda não abre, de terça a domingo à noite, e sábado e domingo ao almoço funciona. Domingo almoço funciona. Vocês trabalham com delivery? Delivery próprio e iFood, os dois. Próprio e iFood, tá. Com relação à chegada desse cliente, hoje, quais são os maiores desafios que você enxerga? Por exemplo, eu, particularmente, tá? De novo, vou me colocar como uma pessoa absolutamente comum. Tenho muita referência da Casa Colonial, vou lá há anos, comprei muito vinho, inclusive para revender na Enoteca, quando eu tinha minhas baladas, porque era um custo-benefício maravilhoso para mim. Então, assim, sou uma cliente fiel, não sabia que o Vila Rayana era de vocês, e não conhecia o terroir, né? Então, como é que hoje, atualmente, você enxerga essa... Você acha que está colando, os clientes estão chegando, qual que é a previsão de vocês, vocês têm algum plano
de captação de cliente? Conta um pouquinho para a gente do que vocês estão pensando. Hoje a gente está num cenário que a gente analisou que a nossa retenção estava muito boa, a nossa aquisição não estava tão rápida. Por quê? A rua ali no Carandabosa, Vitória Ziola, não dá uma demanda tão grande assim. Não é uma Afonso Pena em comparação. Então a gente começou a não depender da rua do Carandá para aquisição de clientes. Quem está no ramo sabe que o ponto é muito importante. O ponto, geralmente, dependendo do local, você nem precisa fazer tanto marketing. O terroir, por esse motivo, a gente precisa trabalhar uma aquisição de clientes. Não dá para a gente contar no ponto só. Então, são duas estratégias. O delivery, eu trabalho basicamente estratégia de panfletagem e iFood. Parece que não, mas ainda funciona a panfletagem. E é uma briga interna, porque eu sou do digital, mas cedi. Então, assim, a gente trabalha uma estratégia de panfletagem semanal, em regiões específicas para o iFood. E no delivery do iFood, eu utilizo muito campanha de primeira compra, para o cliente conhecer o terroir. Por quê? A gente tem uma métrica, quando a pessoa conhece o terroir, ela compra. Ela volta a comprar. Então, a gente trabalha muito essa aquisição de primeiro público. Da parte de campanha do Instagram, hoje a gente tem uma estratégia que a gente trai o público para o Instagram nosso, aumenta a consciência de quem não conhece, a pessoa começou a seguir o terroir, aumentou essa consciência. Às vezes, a gente acaba dando presente para ela vir degustar o terroir, para ativar esse cliente. Sabe aquela curvinha de growth? Então, você tem lá aquisição, ativação, retenção, recomendação lá no final, e a parte da compra ali, que é o upsell. Então, na parte da ativação, a gente hoje dá um presente. A gente falou: oi, fulano, muito obrigado por seguir o terroir, estou te dando presente até dia tal, para você vir no terroir. Então, hoje, toda a nossa estratégia é chamando a pessoa para vir para o terroir. Então, assim, a gente tem o iFood trabalhando com estratégia de panfletagem e campanhas dentro do iFood para o delivery, e que está dando um resultado muito bom para a gente. Nossas vendas de iFood estão muito boas. E a parte de restaurante e aquisição realmente de vir. É essa campanha de Instagram. A gente faz campanha no Instagram. A panfletagem acaba que vem pessoas também para o restaurante, da mesma maneira que ela pede no iFood, ela vem para o restaurante. E o terceiro ponto que a gente começou a fazer no ano passado foram eventos. Então, a gente lançou 2 noites do tango, foi uma coisa super legal. É um evento que a gente faz, um evento que dá uma receita legal, mas que traz muitas pessoas diferentes para o restaurante para conhecer. Então, a Noite do Tango, a gente fez 2 edições já, foi muito legal. E a gente está lançando agora um produto novo chamado Experiência Terroir, que é um produto bem topo de funil, né? O foco de trazer as pessoas para uma experiência de vinhos, com o sommelier, uma experiência ali de 2 horas, exclusiva com sommelier para 6 amigos, no mínimo. A pessoa paga, tipo, R$100 por pessoa, não é caro. E ela tem essa experiência com o sommelier de uma degustação de vinícola, assim. Esse produto é um produto bem topo de funil para trazer cliente. Então, a pessoa vem com preço legal. Ela vem Muito com bom. preço Renan, legal. quer falar alguma coisa? Só um pouquinho, William. Ô, William, boa tarde. Renan, desculpa, não tinha visto a mão. Não, que é isso. Ô, William, eu queria saber se você tem alguma ação para recorrência de cliente. Ação para recorrência. Hoje a gente trabalha com a parte das mensagens para o cliente cadastrado nosso. A gente cadastra os clientes para ganhar um desconto para levar o vinho na loja. E a gente manda mensagens semanais. O que eu não faço ainda, eu ainda não instalei um fluxo de CRM, sabe? Para mandar mensagem se a pessoa não vem há mais de um mês, mandar mensagem: olha, estamos com saudade de você, a gente ainda não tem um fluxo para mandar alguma coisa no aniversário. E por que a gente não tem esse fluxo? Porque é difícil pegar cadastro de cliente pra caramba. Então a gente hoje está precisando criar estratégias até para pegar esses cadastros de cliente. A gente tinha a estratégia da loja para tentar dar o desconto quando a pessoa tem cadastrada. Anotem aí, viu, meninos? Anotem já os desafios. Sim. Um deles é trazer... E o outro desafio, por exemplo, quando o cliente vem, é a gente falar com que ele se identifique. Então, por exemplo, a pessoa veio no restaurante. Eu preciso saber que ela veio para eu ter no CRM quantas vezes ela está vindo por mês, para eu criar algumas estratégias para vir mais. Então, essas estratégias a gente ainda não conseguiu fazer, por conta que depende que a pessoa dá um check, tipo academia, dá um check-in que ela veio.
Isso a gente Sim. ainda não tem de estratégia, seria muito interessante. É uma coisa que eu tô Então, quebrando a cabeça hoje. seria um ponto a nós explorar aí, seria essa recorrência, uma forma de mensurar qual que é a recorrência do cliente na sua empresa, na sua loja, né? Porque Exato. ela tá tendo uma experiência, mas nós temos que medir. Ela está voltando? Qual que é o delay de tempo que ela está voltando? Algo desse tipo, eu acho legal, uma parte interessante para pensar algo, professora. Perfeito, E o Renan, que a pode ser um gente... caminho. Você sabe nos dizer, William, a média de cliente por semana ou por mês, só para a gente entender esse volume de atendimento físico e iFood? Perdão? A média de clientes que vocês atendem por semana, ou a cada 15 dias, ou por dia, mas por dia é mais difícil, mas a média semanal, por exemplo, de clientes. O iFood eu sei falar com... O delivery eu sei falar com bastante... Eu posso puxar a parte do iFood ali. Nos clientes, eu comecei a mensurar fazem 30 dias, então eu não tenho uma métrica tão boa. Tem 3 meses ainda. O que acontece? Gestão de pessoas. A gente tem todo o sistema preparado para a pessoa colocar quantas pessoas vêm na mesa, para a gente ter ticket médio e a gente ter alguma noção de vendas. A minha equipe não fazia. Então, assim, eu tinha um valor por quantidade de mesas que eu atendo no mês. Só que, assim, quantidade de mesas não é um exato para gestão. Então, isso foi a nossa última reunião e que eu expliquei lá a verdade, porque, assim, eu sou sócio do meu pai e da minha tia, na reunião eu estava apontando, olha, não tem como eu fazer uma meta de crescer 20% se eu não sei como eu vou crescer, se eu vou crescer em ticket médio ou se eu vou crescer em mais clientes. E a gente começou agora a fazer anotação. Então, assim, hoje a gente começou a anotar a quantidade de pessoas que vêm à empresa, comprando ou não, para a gente saber a nossa conversão. Então, assim, se a pessoa veio conhecendo e não comprou nada, a nossa conversão foi negativa. Tipo, diminuiu um pouco a nossa conversão. Vamos já puxar um pouquinho nosso bate-papo para nossas grandes áreas de olhar. Já que você já puxou funcionário, vamos falar de RH. Como é que isso é na sua empresa? Quantos funcionários você tem? Como é que você seleciona? É profissional? É indicação? Como que está esse rolê hoje dentro do Terroir? Gente, o pessoal fala que não tem emprego, mas está faltando gente, tá? Hoje eu tive que pegar pessoas de outras das nossas empresas para trabalhar no Terroir. Então hoje eu tenho, deixa eu contar aqui, 4 na cozinha, no final de semana 6, 7, 8, 9 funcionários. É uma empresa bem enxuta. O Terroir é o nosso modelo de negócios mais enxuto, por isso que a gente acredita muito nele. São apenas 9 funcionários, mais fixos são 9 funcionários, sendo 3 salão, 3 atendimento e a parte de salão, e 4 na cozinha. Da parte administrativa, nós temos uma financeira e uma RH, que ela presta serviço tanto para a Vila quanto para o Terroir, que nós somos sócios dessas duas marcas. Essa é a estrutura do Terroir hoje, 9 funcionários, a contratação desses 9 funcionários, apenas 2 foram contratados por indicação, os outros vieram todos das outras empresas, a gente realmente pegou um funcionário muito bom e trouxe para o Terroir, por questão de treinamento, por questão de capacidade, por questão de confiança. Hoje, trabalhar à noite está muito difícil. As pessoas não querem trabalhar à noite, então, por isso o Terroir é muito enxuto. Eu já tive 2 baladas, meu amor, eu sei o que são esses desafios. Não quero. Inclusive, se quiser alguém tiver indicações, a gente está contratando, tá? A gente vive contratando. Então, se tiver indicação, a gente chama. Tá, você tem algum plano, por exemplo, chega um novo funcionário. Então, eu estou perguntando isso porque podem ser pontos de... melhoria. Exatamente, de melhoria e que a gente possa ajudar de alguma forma a planejar uma coisa diferenciada para vocês. Hoje você não tem planejado. Plano de treinamento ainda. Tá, não tem ainda, ok. Ainda não, no Terroir não. A gente está estruturando um treinamento quinzenal, principalmente de vinhos e produto. Mas eu ainda não estruturei ainda. Vou começar. Fiz alguns, eu faço mais para as outras casas. Para o Terroir eu ainda não fiz. Tá. Pode me propor. Aceito. Não, beleza. Como é que tá seu tempo? Você falou que tinha uma reunião 3h30, temos mais uns 10 minutinhos aí? Eu mandei mensagem para ela, ela não respondeu ainda, então a gente vai enrolando ela. Então vamos segurando aqui mais uns 10, 15 minutinhos.
Eu escutei você falando durante a nossa conversa, e é uma coisa que eu queria confirmar com você. Existe um plano ou um projeto, pelo menos mental, de construir o Terroir uma franquia? Existe. Eu estava conversando isso com esses dias. Eu tenho não é um mentor meu, pessoal, tá? Eu tenho um mentor do. Na verdade, tem dois mentores. Eu tenho meu pai, a minha tia, os outros restaurantes, e eu sou coordenador do Conselho de Jovens Empresários da associação. E a gente tem um mentor por um conselho que é o Guilherme Junqueira. A gente estava conversando isso essa semana, trocando algumas ideias e pensando em algumas estratégias de crescimento para o Terroir. Uma delas é a franquia e a outra é um sistema de licenciamento. Então, a loja de vinhos seria licenciada do Terroir e daí teria o nosso mix de produto, nossa agência de marketing, tudo nesse licenciamento. Hoje a gente tem a parte que não vem do Terroir, né? A gente tem uma agência de marketing, que no caso é minha, que atende o Terroir, que é uma agência de performance, então toda a campanha, tráfego pago vem dessa agência, e nós temos a transportadora. E a gente tem algumas marcas exclusivas, a gente trabalha com uma marca de vinhos que eu criei, que é a Gata Mondiona, a família Francescon são marcas próprias, e a 92, que é a nossa espumante. Então a gente está criando esse portfólio de produtos para quem, quando for franquear ou licenciar, a pessoa compre da gente esse portfólio. Então essa é a ideia nossa para o crescimento. Só que o primeiro passo hoje, o Terroir está com 1 ano e 4 meses, 5 meses. A gente abriu em março do ano passado, então tem 1 ano e 5 meses. Então, assim, ele é um bebê. Então, assim, o que a gente espera? O payback de um negócio geralmente são 3 anos. A gente espera que a gente consiga fazer em 2,5. Então, assim, o negócio geralmente tem um payback grande. Qual que é o custo de restaurante? Estrutura. Reforma, o maior equipamento, etc. Então, a gente tem um payback de 2 anos e meio a 3 anos para fazer o pagamento do investimento. Esse tempo de payback também é um tempo de know-how para a franquia ou para o licenciamento, para a pessoa ter noção de quanto tempo se paga, qual que é a margem. O Terroir tem um potencial de margem melhor do que as outras do que outros restaurantes, porque a gente tem um time enxuto. Então, com uma equipe pequenininha, 9 pessoas é muito pouca gente para um restaurante como o Terroir, mas eu consigo trabalhar jantar, eu consigo trabalhar uma loja de vinhos, eu consigo trabalhar um empório. Tá. Então, assim, a quem você atribui essa eficiência com tão pouca gente, como gestor, o seu olhar? Processos, a gente tem uns processos muito bons. Então, por exemplo, a cozinha tem uns processos muito padronizados de receita, e algumas produções mais sensíveis a gente faz no nosso CD, no centro de distribuição. Então, por exemplo, a massa da pizza vem do CD, a gente trabalha com a massa da pizza, a gente trabalha com a massa fettuccine do CD, a massa de lasanha vem tudo do CD. Então, essa produção mais brusca a gente faz no centro de distribuição. E o cardápio, eu tento manter ele elegante, inovador, mas não muito complexo. Não sei explicar. Eu entendo. Então, assim, o nosso cardápio, a gente se preocupa com ele ser muito saboroso, muito elegante, muito fora da curva, mas que o processo de fazer ele não precisa fazer, sei lá, um molho só para isso, um molho só para aquilo. Então, a gente se preocupa, então... Eu dei uma olhada no cardápio, na verdade, num papelzinho que eu recebi de uma funcionária minha, que foi num evento e veio, eu nunca tinha ouvido falar da empresa de vocês, e aí o moceiro tinha me passado... Foi na OAB, não? Peraí que eu vou... Da OAB, exatamente. Eu palestrei lá semana retrasada. Eu vou até pegar, porque meus meninos não conhecem. Meninos, vão conversando aí com ele enquanto eu vou achar o papel aqui, peraí. Inclusive, isso vale uma sobremesa, tá? Ela não sabe disso, mas ela ganhou uma sobremesa. A pessoa perdeu a sobremesa. Levar xerox também ganha sobremesa? Pode ser. Vindo pro Terroir tá valendo. Oi. Eu até falei para eles em aula, lembra que eu falei para vocês, ó? Isso. Abre até a página da sobremesa, vê se tem minha assinatura ali. Sobremesa. Tem um Tentação Mineira. Olha, o crescimento da empresa, desde o nascimento dela até hoje, está dentro do esperado?
Tá, Ah, o senhor bater as metas. tem minha assinatura? Era que eu não. Tem! Dá pra ver? Pronto, você ganhou uma sobremesa. Olha, tá vendo? Que massa. Tá, Renan, volta aí no Renan. crescimento de empresa. Eu inaugurei o Terroir na pandemia. Então, assim, previsão de faturamento, zero. Já acabou, né? Já acabou ali. Então, assim, minha primeira meta era pagar as contas todo mês, é assim, não ter que injetar dinheiro de outros negócios. Porque o que acontece quando você abre uma nova unidade? Por um tempo, você injeta dinheiro de fora. Então, vamos pegar assim, injetar dinheiro do bolso do sócio. Então, a minha meta foi não injetar mais dinheiro do meu bolso. Então, o Terroir já não injeto mais dinheiro do meu bolso. Isso é um ponto super positivo. Não ter Não, mais que apoiar. A uma gente das já coisas que eu faz ia o perguntar. break-even mensal. E agora eu tenho um custo fixo pago, eu já tenho um lucro, e agora eu preciso aumentar o meu faturamento, ou seja, trazer mais clientes, vender mais, para eu começar a ter uma margem interessante. Então, assim, o meu break-even já está legal, então mês a mês eu bato ele tranquilamente. Agora está na hora de eu escalar ali 20%, 30% e começar essa escalada para eu começar a realmente ter lucro que não vai vir para o bolso, que daí é para pagar o investimento. Então, primeiro é você pagar a operação mensal e depois você paga o investimento. Mas E nessa assim, eu questão tenho... de captar cliente, de formular o cardápio, de ter os fornecedores, já, certo? Essa parte aí já está correndo dentro do esperado? O fornecedores, sim, a gente já tinha bastante fornecedor das outras casas, então foi bem tranquilo essa parte de fornecedor, tudo. A nossa maior dificuldade realmente foi... E daí foi uma situação... A gente não queria mostrar que era, tipo, todo mundo do mesmo saco, que era tudo a mesma empresa. A gente queria ter uma marca independente. Sim, não ser ligado à Casa Colonial, né? Porque o problema de você fazer uma extensão de marca é grande, né? Então, tudo que acontece numa marca vai em todas. Então, a gente não gosta muito de extensão de marca por esse motivo, mas... Então, a gente criou o Terroir. Mas o Terroir hoje, qual que é a situação dele? A rua não entrega o movimento que eu preciso. Eu não posso depender do bairro Carandabosque. Não dependo. De vez em quando vem alguém do Carandabosque olhar o restaurante, mas não é algo que eu possa depender. Hoje, eu acho que todo mundo que eu podia confiar no Canadá já se fidelizou. Hoje, nosso foco de aquisição é fora do Canadá. Então, a gente precisa trazer clientes ali do Chácara, Cachoeira, do pessoal em volta ali, que está vindo bastante pessoas ali, e clientes para produtos do Empório. Às vezes, pessoas que pedem um kit de vinhos no WhatsApp. Acontece, não vai nem na loja. A gente monta pelo WhatsApp e entrega. Então, hoje, nosso desafio é trazer mais pessoas para dentro da loja e começar a rodar alguns produtos. Por isso que a gente Então, começou a fazer experiência terroir, trazer gente. a escolha do ponto, então, foi uma estratégia de marketing da loja de ser visada e não em cima do público da região? Ou foi os dois? Na época, o público da região, mas o público da região não performou. Não performou. E os bairros vizinhos, o público-alvo de vocês? Tem pro delivery. O delivery é muito Sim. forte nos bairros vizinhos. Ah, entendi. Filha, vocês Muito têm algum forte. canal de comunicação, por exemplo, para trazer turistas? Tem alguma conexão com os hotéis? Vocês estão nesses sites de avaliação? Não que seja forte, mas eu só estou perguntando que pode ser um outro caminho possível de comunicação que esteja... Porque eu penso, quem vem para Campo Grande procura experiências, né? Normalmente quem vem procura experiências gastronômicas e eles vão nas grandes indicações que a gente tem aqui da região. É Território do Vinho, é Cantina Romana, é Casa Colonial, né? São os tradicionais. Aí a gente vê uma revolução acontecendo. Um Casa Blanca, que traz uma coisa diferente, agora que eu estou conhecendo o Terroir. Então, para mim, na minha visão leiga, sem, né? Assim, leiga não, mas como analisando o mercado, é mais ou menos esse público que vai caminhar entre Terroir, Casa Branca, Casa Colonial, Cantina Romana. Exato. É o mesmo público da Casa Colonial, é o mesmo público da... A gente é o mesmo público. Exatamente. E Campo E o que Grandense a é uma gente... coisa complexa, né? A gente tem uma rota... Eu não sei se você já ouviu esse conceito. Quem inventou esse conceito não fui eu, foi a Dani do Menu CG. Existe uma rota gastronômica na cidade. Ela não é uma rota que alguém escreveu, ela existe. Tem restaurante que não entra na rota.
Então você vê Concordo. alguns restaurantes em Campo Grande estão 5 anos ali, tem que estar sempre fazendo alguma coisa, porque ele não entra na rota. Totalmente, não entrou. E eu não vou falar os nomes aqui, porque senão vai ficar feio falar mal do concorrente. Mas assim, existem restaurantes que não entram na rota de jeito nenhum. Não é uma questão de E localização. Porque é o que eu não é te uma questão falo. de localização, é Eu, uma questão de particularmente, estilo. sou cliente desse tipo de restaurante, eu gosto, mas, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar do terroir e me coloquei nesse questionamento como uma potencial cliente de vocês, entendeu? Então, assim, o terroir a gente tem que colocar ele nessa rota, essa é a nossa teoria. Então, assim, a rota existe, tem alguns restaurantes que não pegam, por exemplo. Ah, já estou aqui mesmo. Pode O falar, William. Domus. O Ó, Domus não entra na rota. essa O conversa, André, ele não entrou na rota ainda. Então, assim, é um concordo. restaurante que tem mais anos de idade do que a gente, ele não entrou na rota. Então, você vê como ele precisa estar sempre inovando. Ponto. O terroir, a gente precisa colocar ele nessa rota. Então, quais são os caminhos para colocar na rota? É utilizar alguns restaurantes que já estão na rota. A gente vai começar a utilizar hoje Casa Colonial, Vila Rayano, para fazer collab. Então, a gente vai puxar para a rota usando nossos restaurantes. Então, assim, a gente vamos ter que utilizar essa estratégia que o Renan falou de usar as marcas próprias. Porque na Então, assim, verdade, William, eu o Renan fez imaginei, uma cara ali, amigo do André. O André, eu conheço o André, gente, ele é gente boa. Mas, assim, alguns restaurantes não estrategicamente, entraram. Eu não sei quem estrategicamente, inventou essa rota, não fui eu, foi a Dani do Menu CG, culpem ela. não concordo, estrategicamente, eu tenho, assim, opiniões de pontos positivos e pontos negativos, bem claro na minha cabeça. Eu entendo a estratégia de vocês, de uma nova marca, né, de um novo conceito, mas que se perde muito de uma história belíssima e de super consolidada de uma casa colonial, como a história de vocês. Então, essa conexão, eu entendo a sua estratégia, inclusive de romper isso, né, de construir, só que é mais desafiador, sem dúvida. Por isso que estou te perguntando qual é o seu objetivo, porque se fosse só faturamento, que eu acredito Eu que não teria que é, colocar tudo junto. exatamente. Aí todo o processo Assim, produtivo seria mais barato, você tem a mesma equipe trabalhando do mesmo jeito, entregando a mesma coisa. Então, esse olhar do empreendedor que você que é o que vai nos dar o termômetro de como é que a gente vai trabalhar isso. Meninos, mais alguma pergunta agora, imediatamente? Dúvida, Adriano? Antes de eu finalizar, vou fazer aquela última pergunta não, matadora. mas eu acho legal, Paulo, que você falou ali, e isso que é importante. O terroir, ele não está na rota hoje. Então, assim como o Domus, assim, o Casablanca está entrando na rota, tá brigando para entrar na rota também. Nós estamos brigando para entrar nessa rota. Então, assim, não é questão de qualidade de restaurante, porque por qualidade tem muitos restaurantes muito bons. Não é questão de preços, tem vários preços ali. Você vê a cantina romana faz a mesma coisa há vários tempos, mas assim, não é questão de qualidade. Então a gente tem uma teoria que é questão de marca mesmo. Então, o terroir, a gente passou por um reposicionamento, não reposicionamento, mas a gente passou por conhecimento do que a gente era. Então a gente construiu o nosso arquétipo, a gente entendeu que o terroir é elegante mesmo. O terroir a gente precisa trazer inovação, mudou o conteúdo, mas mudou inclusive a nossa equipe. Hoje eu falo para a equipe, olha gente, a gente não pode ser de qualquer gente, a gente tem que trazer prestígio, elegância e inovação. Então assim, a gente lançou burrata de frutas vermelhas. Então assim, a gente pega algo elegante e constrói do nosso jeito. Então a nossa teoria é desafiar com coisas muito novas, com tendências, com Noite do Tango, são coisas que ninguém fez em Campo Grande, a gente está fazendo. O terroir não é para, assim, se fosse por questão de lucro, eu teria feito uma Vila Rayano, eu teria feito uma casa colonial, uma adega. A nossa questão realmente é construir uma marca para a gente crescer separado. Então, assim, eu não fico mais na Vila Rayano, não fico mais na casa colonial, exceto na parte de treinamento de vinhos, para dar foco no terroir. Então, esse é o nosso bebê. Então, Você recorrência de acha cliente é uma boa. hoje você acha que você está com as estratégias atuais, não estou falando de volume, tá? Volume vem com o tempo, volume de clientes e essa Isso, vida volume vem com o tempo. dá para Mas melhorar. o que você está comunicando, a forma que você está comunicando, está construindo esse posicionamento de marca desejado? Porque, para mim, na minha visão rasa, agora, enquanto a gente está conversando,
eu penso que é exatamente isso que você precisa. Você precisa construir um posicionamento de marca diferenciado, que é o que me parece que você deseja. Com as comunicações atuais, você acredita que está conseguindo, ou a gente precisa ajustar isso também? Olha, eu acredito que a gente começou a entrar nesse caminho de ajuste. Então, assim, a gente começou a construir o arquétipo, a gente começou a montar as estratégias com base nisso. Mas como a gente está construindo isso, toda a dica é, se Eu vocês vou te falar puderem agora agregar como potencial cliente, consumidor. absolutamente claro que o meu conhecimento de professora, de empresária, de tudo, faz parte de mim. Então, a primeira vez que eu peguei este papelzinho, que eu já fui com um olhar mais crítico, porque eu sabia que a gente tinha te escolhido, né? Você nos escolheu para estar com você. Eu digo a você de uma forma, assim, geral, que me pareceu confuso. Pizza com carne? Entende? Assim, no primeiro impacto. Não estou falando, mas um primeiro impacto. Peraí, mas qual que é a especialidade do restaurante? Qual que é o melhor prato deles? Aonde eles apostam de verdade? Como cliente, eu fiquei pensando, porra, carne? Uma pizza? Que coisa estranha. Então, essa foi a minha primeira sensação. Eu estou te falando isso, porque eu acho que é exatamente esse posicionamento, é aquela coisa, a primeira coisa que vem na cabeça do consumidor. E que às vezes é difícil a gente arrancar do cara. Na visão de Ele não empresário, fala. exatamente, porque ele não fala. Entende? O cliente não fala isso. Ele chega lá, ele vai ser bem atendido, ele vai ficar isso. Mas eu sento e eu olho um negócio desse e falo assim, caralho, mas na minha concepção como consumidora, são coisas tão diferentes. Pizza e carne, tecnicamente para vocês, pode até ser parecido fazer, eu não tenho como saber disso. Mas eu fico pensando nisso. Porque quando eu escolho um restaurante, eu escolho, vou sair para jantar com a minha esposa, porque é nosso aniversário de casamento, por exemplo, que é o que eu fiz semana retrasada. Inclusive, escolhi um domingo, inferno, porque estava tudo fechado, inferno em Campo Grande, jantar fora no domingo. Falei, vou fazer uma noite paulistana, porque ela é de São Paulo, falei, vou levar lá no teatro, né? Vera Fischer. Quem estava comunicando no teatro? Olha só, William, Casablanca, torando de propaganda no teatro. Falei, ótimo, é lá mesmo, então a gente vai sair do teatro e vamos no Casablanca. Qual a minha surpresa? O cara patrocina o teatro no domingo, eu bati na frente do restaurante dele, tá fechado. Simplesmente fechado. 500 pessoas dentro do Glaucio Rocha, né, que saíram para jantar, até porque eu vi muitas delas. Aí eu passei Casablanca, Território do Vinho, Imacai, Ernesto, eu fui todas as minhas tentativas, eu queria fazer uma noite diferenciada. A minha esposa não gosta de massa, só que a única coisa que estava aberta, Cantina Romana. Falei, amor, vai ter que ser na Cantina Romana. Então, assim, eu fui por pura falta de opção. Eliminação. Entende? E aí eu fui passando nesse circuito que eu te falei. Não interessava a distância, é o que estava referenciado na minha mente tradicional de Campo Grande. Você veja que Domus não entra no meu roteiro. Tudo bem que eu sou, mas eu sou uma parte da geração que você busca, porque eu sou O executivo de deles é 46 bom, anos. eles movimentam bem, etc. Eles são bons, não estão falando, eles são muito bons. Exatamente. Assim como eu ainda não entrei com o terroir na rota, eles também não entraram. Eu estou na mesma situação ali como o terroir. Ô, Williams, mas eu tive feedback antes de conhecer a sua empresa de uma pessoa que realmente, você falou, é seu público. Era um pai de uma amiga minha, que ele foi aí comer uma massa, tomar um vinho. Cara, antes de eu conhecer, ele já tinha falado que foi excepcional o atendimento, comida muito boa, lugar aconchegante, tudo. E realmente o seu cliente é esse perfil. Nós temos que ver Não, me alguma deu coisa. dois tipos de medo agora, sabe? Porque o elogio a gente gosta, mas a gente nunca espera, né? A gente tá sempre pronto para crítica pra gente melhorar. Não, Ele ele fala... falou. Ele Que bom que recomendou para mim, gostaram. falou, Renan, vai lá conhecer, que é perfeito lugar lá, muito bom. Ele recomendou mesmo. Mas Então, assim, a a gente está questão que a falando de uma Paula falou do empresa. posicionamento foi uma questão realmente, né? É muita coisa dentro do terroir. Então, assim, você vê aquele conceito de ter vários restaurantes funciona, mas o terroir não é grande. Então, assim, hoje o que a gente pensa hoje é estruturar submarcas dentro do restaurante, TB Grill, TB Massas, tudo,
Ou a gente até criar, sei lá, não sei, ou a gente começou a focar na comunicação mais em algumas outras coisas. Então, por exemplo, a minha comunicação hoje é muito mais massas e pizzas. Até para trazer lá dentro a gente explica o conceito. Mas na comunicação, realmente, se a gente comunicar tudo, vai ficar muito perdido. E segundo, tem que ter muita verba para comunicar tudo. E Quem hoje em são os dia, seus verba de concorrentes marketing é hoje? luxo. Quem que são os seus concorrentes? Quem são meus concorrentes? Olha, eu sou concorrente da Casa Colonial, porque o cliente vai lá e não vai na Casa Colonial. Sou concorrente da cantina, a parte de mais. Sou concorrente dos meus restaurantes, sabe? Sou concorrente do Vila Rayano, da cantina, Pizza do Jorge. Sou concorrente do Território do Vinho. Mas de estilo muito parecido ao território, podemos pegar. A gente pode pegar lá o Steak Store, a gente pode pegar cantina. Os nossos restaurantes acabam sendo concorrentes nossos também. É porque não parece, né? Mas se o cliente for no Terroir e não for na Casa Colonial, eu estou sendo concorrente da Casa Colonial. É a rota também que você falou, né? Claro, claro. E aí é que eu te falo, aí depende do posicionamento. Eu acho que talvez isso a gente possa fazer uma proposta de ajuste Eu de gosto, entendimento, entende? eu gosto. Eu É acho uma coisa que a gente está ralando assim com a agência, com duas agências pensando nisso, porque é um conceito, o conceito do terroir, ele é novo. Só que ele é muito, mas assim, para ele pegar, a gente tem que saber comunicar muito bem isso. exatamente. Então, e é bom que a empresa é fresquinha, dá para a gente se experimentar. Meninos, mais Ele alguma não se coisa? leve, é uma delícia isso, gente. Não é? Não é tão delícia porque você investe dinheiro e grana nisso, mas eu tenho liberdade artística no terroir, eu não tenho isso na Casa Colonial, que já tem marca de 30 anos. Terroir tem liberdade artística. Isso é maravilhoso. Eu falo que é a minha liberdade poética também. É exatamente poder nos testar e nos avaliar. Uma coisa aí a gente vai eliminando. Até pelo relato do Renan. Me parece que vocês entregam uma experiência muito completa para o cliente que vai. Então, isso já é um ponto extremamente positivo. Né? Então, o A cliente que nossa vai. retenção é boa, a nossa retenção é muito boa, graças a Deus. Isso é muito O massa. que a gente tem hoje, que a gente percebeu, não sei se é de feedback, a gente percebeu que o nosso crescimento começou e se deu pelas massas. Tá. Alguns pratos que a gente colocou no menu, que não era ideia de ser o foco da casa, viraram. Parmegiana virou um foco da casa, a lasanha, as massas, cresceu muito, 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 muito. Pois é, William, e a vantagem de abrir um negócio com uma certa variabilidade de cardápio é você ter esse timing para entender o que cola e o que não cola. Isso a gente Então, vai fazer, por exemplo, o almoço de domingo é carne. Então, você consegue almoço, hoje gerar um relatório para ser um nosso material de estudo de volume de venda, de o que vende mais, o que vende menos? Consigo de proporção de venda, os itens que mais vendem, qual que vende mais. Consigo fazer. Beleza, isso vai vir no segundo momento. Porque eu vou te explicar o que vai acontecer. Fala, Renan. Daqui 5 anos, 10 anos, você quer ser um restaurante que tem um empório ou um empório que quer ter um restaurante? Boa pergunta. Um restaurante que tem um empório... Onde que nós vamos, teoricamente, gastar a nossa força? Você quer ser aqui em Campo Grande, você quer ser conhecido como, tem um empório, terroir, que serve janta, massas. Ou, eu vou no terroir fazer uma janta e tem um empório. Hoje é um restaurante que tem um empório. Mas você passou um conceito para nós da Italy, que lá é um empório que tem um restaurante. Só que até o momento você mostrou o restaurante que tem um empório. Entendeu? Foi a estratégia. A gente precisou fazer essa estratégia para alavancar. A gente começou sendo empório com restaurante, então a gente tinha realmente o foco na vida de bebidas, na venda disso tudo. Só que por questão de marketing mesmo, questão de verba, eu tinha que escolher um caminho. Eu optei pelo restaurante com empório. Mas ir para frente? Para frente, você fala na expansão? A gente tem um modelo que a gente vai testar ainda. Para expandir é muito mais fácil o empório. Muito mais barato para a gente expandir o empório do que um restaurante.
Entendi. Só que, por ponto de vista de concorrência, de inovação restaurante, a gente se diferencia muito mais fácil. Então, é uma questão que a gente fica pensando, sabe? Empório é muito fácil de construir, é muito barato, muito fácil. É um negócio muito legal de construir. Loja de vinhos é uma maravilha de ter. Tanto a gente está com um crescimento só de Enoteca que a gente vai construir no próximo ano. É menos equipe, é menos tudo. Só que você se diferenciar como empório é muito difícil. Porque todo mundo tem produto bom. Que tal Então, hoje... a gente, na verdade, agregar essas duas visões e tentar, e aí vai para os meus meninos, para que fique isso como um desafio. Não, mas eu gostei da pergunta do Renan. Eu gostei Olha só, pergunta. William, mas eu acho que a inteligência está exatamente nesse pensar, porque você nos deu uma referência, eu acho que foi exatamente isso que o Renan foi, que foi o Italy. O Italy também não nasceu do nada, é uma construção de um tipo de negócio que hoje faz sentido em São Paulo. Então, que tal a gente encarar como o terroir seja uma construção para daqui 5, 7, 10 anos de um conceito campograndense tipo Italy. É um desafio. De marketing, de grana, de tudo, de investimento, de posicionamento. É uma jornada. E a pergunta do Renan é extremamente importante porque ela dá a visão do negócio, para onde, né? Qual é a construção correta de caminho? Porque ao mesmo tempo que nos parece confuso comunicar tudo junto, como é que eu vou escolher um caminho, qual que eu vou fortalecer? Hoje eu sou um restaurante com empório. Eu tenho essa clareza. Mas daqui a 5 anos, qual que é o melhor caminho? Eu ainda não citei. De verdade, eu ainda não citei. Esse aqui é o William. Não sei dos meus sócios, posso perguntar isso para eles, mas hoje a gente é um restaurante. A gente sabe da importância do empório, porque é um negócio que a gente, com a nossa estrutura de equipe, a gente consegue tocar outros canais de venda com empório. Só que hoje... Pelo entendido, no momento que você está atuando no seu marketing, vai alavancar a venda para pagar o investimento, tudo, para ele se manter. Só que nós também temos uma questão de planos futuros. Onde que eu vou gastar minha força? No cobertor curto, entendeu? Então nós temos que definir a estratégia, até quanto tempo você quer crescer como restaurante, não sei. Estou pensando assim para conversar com a professora depois. O restaurante ele tem um limite de crescimento, tá? Tem limite de crescimento. Eu acho que esse é o ponto. Quando a gente alcançar o limite de crescimento do restaurante, a gente vai ter que focar no empório. Eu acho que talvez sejam fases, né? Fase 1, restaurante. Fase 2, empório. Porque qual que é o limite do crescimento do restaurante? Lotação. Tem um momento que eu já não consigo mais ter cliente ali dentro. E aí não vale a pena investir em trazer mais clientes para o restaurante se você não consegue atender aquela demanda. A gente normaliza aquele faturamento, porque o negócio começa a rodar sozinho, né? Como é a Casa Colonial atualmente, deve investir muito menos em comunicação do que investia, porque já tem toda uma herança de tradição, né? Então já é uma referência. Então acho que o nosso objetivo é chegar nesse nível de maturidade e de fazer parte da rota comum de escolha das como pessoas. Restaurante. E daí a gente começar a trabalhar, eu acho que esse ponto que o Renan trouxe, a primeira etapa é restaurante. Quando a gente chegar no momento que o restaurante, você não tem mais crescimento por conta da limitação. Performar mais? Empório. Porque o empório eu tenho vários canais. Eu tenho presentes que eu trabalho bem, assim, e que a gente tem tudo lá. A gente consegue montar um presente com vinhos, queijos, azeites e dar para alguém. Eu consigo personalizar isso. Eu tenho, por exemplo, não trabalho hoje, mas assim, kits para final de semana, com queijo, com carne. Então, assim, o empório tem várias vertentes que eu não trabalho hoje por foco. Então, talvez essa seja a ideia. Trabalhar primeiro o restaurante, para alavancar realmente o restaurante e depois pensar no empório, futuramente. E levar essa marca junto. Bom, nosso tempo está acabando, até porque eu tenho outras entrevistas hoje ainda. A última pergunta, William, é a seguinte: se você fosse escolher de tudo que a gente conversou, no momento certo, eu vou te mandando mensagem. É um trabalho que se inicia agora, mas ele é apresentado lá no final do semestre, tá? Então é um trabalho
a gente vai acompanhando, então não exige muito de você, você vai ver que o contato vai ser bem pontual, é mais a gente botando a nossa mente para pensar, e os meninos vão planejar agora os próximos passos de coleta de dados, claro, dentro de tudo que é possível ou não, eles vão perguntar, se você puder falar, você fala, se não puder, olha, isso aqui eu não falo, enfim, isso é tranquilo. Mas se você fosse elencar, escolher, gente, hoje, nos dê 2 ou 3 pontos que eu quero que vocês me ajudem a pensar melhor, a estruturar melhor, a escrever melhor, a visualizar melhor. Quais seriam, William? Eu gostei da ideia do Renan, do posicionamento, das estratégias de aquisição de clientes. Seriam 2 que eu penso assim. A estratégia eu tenho pensado bastante nelas por causa da agência, mas é sempre bom ter outra perspectiva. Porque acaba, querendo ou não, a gente tem uma metodologia que a gente gosta de praticar, e às vezes a gente deixa alguma coisa de lado. Então, acho que esses 2 caminhos, o posicionamento, eu achei muito interessante, e a aquisição, a estratégia. Aquisição de novos clientes. E tem outro ponto que você falou de treinamento de novos funcionários. Daí podem escolher, tá? Por exemplo, criar essa rotina do treinamento, da preparação, também te ajudaria de alguma forma. Sim, porque o terror é muito William, sabe? Mas o William não fica lá sempre. Perfeito. Então, assim, se ficar só no... Eu acho que esse é o desafio, sabe? Se ficar o William, terroir o William, funciona perfeito, é tudo maravilhoso. Mas eu tenho que preparar a equipe para quando eu não estiver. Então, esse é o nosso desafio de terroir. Desenhar o manual de boas práticas do funcionário. É o propósito, do por que a gente quer, quais são nossos princípios. É uma coisa que a gente começou. Na verdade, tem manual, tem tudo pronto, mas sabe, a essência é muito eu passando todos os dias ainda. Eu ainda não tenho treinamento estruturado para ensinar isso constantemente. É muito no feeling ainda. Nossa, é estranho isso, sabe? É estranho porque a gente, se eu fosse palestrar, eu falo tudo correto, né? Mas na prática tem essas coisas que eu tô deixando ainda. Mas, William, esse é 99% das empresas e dos empresários, como nós, que trabalhamos numa empresa familiar, numa empresa, né, que tem um volume médio, de pequeno a médio, é natural isso. Por isso, o nosso foco nas pequenas e médias e microempresas, para que a gente possa, de alguma forma, fazer a diferença de verdade para vocês, porque cada uma vai estar num nível de desenvolvimento. Então, não adianta a gente fazer uma proposta dentro do que você já faz. Por isso, o nosso desafio é tentar te dar algo diferenciado e não fazer mais do mesmo para você. A gente tem aí 2 próximas semanas para os meninos pensarem, eles vão transcrever essa entrevista, a gente tem aula sem ser esta próxima terça, na outra, né? Aí a gente senta e realmente, assim, escolhe alguns caminhos e aí a gente vai te dando esse feedback, tá bom? Se no meio desse caminho, às vezes na hora que a gente está conversando, não se lembre, você lembre, pô, Paula, dá um foco nisso, pode me mandar a qualquer hora, e aí a gente tenta direcionar para este ou para outro caminho, de acordo com o seu olhar, tá? Então a gente está aqui para agregar e tentar trazer alguma coisa diferenciada para o seu negócio. Combinado. Bom? Obrigado, isso, meninos. Gente. Fico à disposição. Sanou todas as dúvidas e queria agradecer ao William pelo tempo aí conosco. Muito obrigado. Obrigado, Renan. Obrigado, Adriano, Obrigada, Vinícius, William. Paula. Fico à disposição. Tá bom. Obrigada. E até o nosso próximo contato. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau. Meninos, segurei. Então, ó. Voltamos? Hã? Ele saiu. Voltamos? Voltamos. Pode tomar café, pode fumar, pode fazer o que quiser. Eu vou editar, eu vou baixar essa reunião, vou editar e vou mandar para vocês. O que vocês têm que levar para a próxima aula? Essa entrevista mastigada, com os pontos de melhoria, os pontos possíveis de trabalho. Se vocês conseguirem ter uma leitura além do que ele falou, eu acho que, por exemplo, franquia pode ser um caminho que talvez, né, traga um olhar dele legal. Mas esses pontos de melhoria que ele pediu, pelo menos para a gente decidir a linha de raciocínio que a gente vai, e eu poder passar para vocês como é que a gente vai estudar isso, tá?
Entendemos, professor. Pode deixar que nós vamos... No que ele estava falando aqui, ele colocou que ele ainda tem pouca métrica ainda, porque o restaurante é novo, né? Ele tem mais comparação com outros. Ele até colocou de retenção de cliente, de manter... não sei se a gente pode trabalhar alguma coisa com isso, assim que facilite ele ter essas métricas, porque às vezes ele não sabe onde que ele quer ir, né? Se ele quer empório para restaurante para empório. Então, se a gente trazer de repente algo diferente para ele ter essas métricas, que é alguma coisa que vai ajudar ele para frente planejar. Coisas que ele vai analisando conforme o mercado vai demandando. Então, a criação dessas métricas, você vê, já faz 1 ano e meio que ele tem restaurante. Ele ainda não conseguiu saber quantos clientes, por quê? A pessoa fica com vergonha de falar, às vezes, numa entrevista dessa, entendeu? Mas a implantação disso e a recorrência disso não é fácil. O cara realmente acompanhar. Eu até ia perguntar o sistema que ele usa, porque ele comentou que ele usa um sistema que permite colocar a quantidade de pessoa, mas que não faziam, porque não tem treinamento, né, também, entre outra coisa, mas às vezes é alguma coisa que ele já tem lá, às vezes é alguma coisa que eu iria mais precisado de fornecer métrica. Eu acho que a próxima, porque esse é o único momento real, oficial, que eu vou estar com vocês, com ele. O resto é muito WhatsApp, eu para ele, e a partir da outra semana é vocês com ele. Então, eu acho que esse plano a gente pensa junto, mas vocês têm que ir lá, vocês têm que ver o que ele tem de fato, entendeu? E aí a gente pensa quais são as próximas... Hoje a senhora foi muito assertiva no que falou para ele que o restaurante dele não tem uma marca, não tem uma cara. Eu sei quando eu quero comer uma carne em Campo Grande, onde que eu vou. Eu sei onde que eu quero uma pizza. Eu não tenho uma... Fala assim, ó, quem que é o terroir? O que é o terroir? Eu não sei. Qual que é o... é um risoto que tem lá, puta, aquele nhoque que tem lá, não sei. Tipo assim, não tá E eu acho que ficou bem claro, né, Renan? Foi exatamente isso que eu quis passar para ele na maior sinceridade. Estamos fazendo aqui consultoria, ele precisa entender. Só que ele tá com um problema. Ele tem que aparecer na rota de Campo Grande, que ele não é conhecido em Campo Grande. O público dele são pessoas idosas, padrão A, classe A, entendeu? Então foram vários pontos que eu vi, ele não, igual falou, não quis abrir para nós, o ticket médio, o ticket coach, disse que não tá usando, tá, uma marketing para o cliente forçar o cliente a voltar, falou, se você voltar em 30 dias, você tem um crédito de 10% da próxima conta, para forçar a recorrer. É exatamente esse plano que a gente vai fazer para ele. E para isso, nos próximos momentos de coleta de dados, vocês vão ter que ser mais incisivos com ele. Eu entro em alguns momentos. Olha, a gente precisa saber, é claro que eu não vou exigir nada, porque não quer passar volume de venda, mas as informações. Então, quantos % do seu faturamento vem do iFood, quantos % do seu faturamento vem do restaurante, quantos % do faturamento vem do empório. Qual que é o percentual que você quer aumentar desses valores, entende? Então, são esses mini planos mais eficientes que a gente precisa, lá no final do trabalho, entregar para ele. Ok? Meninos, eu tenho que ir, eu tenho outro daqui a pouquinho, daqui 10 minutos. Boa sorte, professor. Obrigada. Bom trabalho. E a hora que eu finalizar, eu mando o link pro Adriano, tá bom? Combinado. Então tá, meninos. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Um abraço. Tchau. Até mais tarde para vocês. Até daqui a pouco, galera.